Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e 100% online que vai ocorrer aí entre os dias 21 e 25 de agosto. A Semana do Personal Senior é um evento onde eu mostro o passo a passo para você faturar acima de 10 mil por mês sendo personal trainer de idosos. E você já pode se inscrever para esse evento. É muito fácil. Basta ir no link que está lá na nossa bio, clicar nesse link e aí vai abrir uma página de inscrição. Nessa página vocês vão colocar só o nome e o e-mail de vocês. Pronto, resolvido. Vocês vão estar cadastrados aí para participar da Semana do Personal Senior. Muito bem, pessoal. Nesta live aqui, eu vou mostrar para vocês como um método pode mudar totalmente a carreira de um personal trainer. Assim como mudou a minha, tá? Por que é importante ter um método? Por que será que é tão importante assim ter um método? Gente, se a gente for pensar na competitividade, na concorrência que a gente tem hoje, se o profissional tiver um método de trabalho definido, ele sai muito na frente da concorrência, mas muito na frente. O que é um método, né? A metodologia é um caminho, uma estratégia que a gente utiliza para alcançar determinado objetivo, tá? Ou então a maneira como se conduz um processo, né, para a gente chegar com mais eficácia nesse objetivo. Vamos pensar aqui nas vantagens de se ter um método, tá? Vantagens para um personal trainer ter um método, trabalhar com base nesse método. Durante a semana, eu falo mas tem o Lucas também, né, que é meu parceiro nativo aqui, a gente fez umas pesquisas aí com o pessoal que é professor de academia, que é personal, e falamos sobre a metodologia, né, e o que as informações que vieram através deles é que eles linkavam muito com organização, né, e realmente a metodologia não deixa de ser uma estrutura organizada de um trabalho. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, por que é importante o personal trainer ter um método, uma metodologia de trabalho? Primeiro ponto, função de eficiência e produtividade. Por que isso? Porque tendo um método, a gente vai ter uma otimização do nosso tempo. Tá? Por exemplo, eu tenho um método de treino, tá? Que é estruturado. Eu tenho aqui na Ativa o meu método padrão estrutura de treino. Então, com ele, eu não preciso estar quebrando a minha cabeça todo dia para ver o que eu devo fazer com os meus alunos. Porque eu já tenho a estrutura pronta. Eu sei o que eu devo trabalhar com ele no dia. Eu planejei, eu organizei esse treinamento. Então é só chegar no dia, ver o que eu tenho que fazer e aí sim eu vou definir quais exercícios são interessantes para chegar naquele objetivo. Segundo ponto importante aqui é o que eu falei antes para vocês, organização. Gente, com o método a gente mantém as nossas tarefas, nossas informações organizadas, tá? Se vocês tiverem as informações dos clientes de vocês todas organizadas, vocês vão conseguir lidar melhor com ele, né? E vai diminuir a questão também do estresse que vocês têm, causado por daqui a pouco uma desordem, por estar tudo bagunçado, não estar alinhado. Imaginem a casa de vocês, tá? E aí a casa de vocês toda bagunçada. Uma bagunça e vocês perdem alguma coisa que vocês precisam.
Você tem ideia da dificuldade que é, né, de encontrar aquilo que vocês estão buscando. Agora, se a casa está organizada e se você sabe aonde que você guarda normalmente as coisas, é muito mais fácil. Tem uma organização, tem uma estrutura, um método, né? Outro ponto importante é a qualidade do trabalho. Qualidade do trabalho que vocês vão entregar para o aluno de vocês, tá? Então, com a metodologia, ela vai contribuir para a consistência, né, e para a qualidade desse trabalho. E com isso, vocês demonstram muito mais profissionalismo. Vocês entregam profissionalismo. E isso passa uma confiança enorme para o cliente de vocês. Então, gente, imaginem só, um personal trainer que se apresenta para um aluno que está iniciando, né, se apresenta com um método de trabalho. Então ele conversa com esse aluno e explica o método de trabalho dele. Olha, a minha ideia aqui com os meus alunos é sempre de fazer uma avaliação física inicial, né, entender quais são as necessidades desse meu aluno e eu faço um planejamento em cima das respostas que eu tenho aqui. Faço reavaliações a cada 3, 4 meses, né? Tenho uma estrutura de treino, em relação aos pagamentos são feitos todos na data tal, e é desse jeito que eu cobro, tem toda uma organização. Agora, imaginem um outro personal que não tem nenhum método, que simplesmente quando vai conversar com um possível aluno, passa os valores, o preço, não entrega nada para esse possível cliente. Não, eu faço as aulas com base no que for melhor para ti. É totalmente diferente. Totalmente diferente o valor que o personal trainer que tem metodologia entrega. E obviamente que as possibilidades dele captar essa pessoa são muito maiores do que aquele personal que não oferece nenhum método. É muito diferente, as pessoas dão valor para isso, principalmente pessoas idosas, tá? Para vocês entenderem bem essa questão de método, vou pegar alguns exemplos aqui que não são da nossa área, tá? Por exemplo, Uber. Uber é um serviço de carro, né, sob demanda, que permite solicitar o serviço de um motorista particular através de um aplicativo de celular. Legal, né? A gente sabe como usar o Uber, né? A gente sabe em que momento que o Uber está chegando. A gente consegue ver lá no celular. Qual é o valor da minha corrida? A gente sabe que se a gente tiver que fazer uma reclamação, a gente vai ter que fazer de um jeito, né? Que é através ali também do celular, vai entrar em contato, enfim. A gente tem como avaliar o motorista. A gente tem como saber quais são os tipos de carro que a gente pode pegar. E para isso tem valores diferentes, tem categorias diferentes. Então, gente, é todo um padrão de trabalho, é uma estrutura, um método. Outro exemplo, que é bem clássico, assim, McDonald's, tá? A gente vai lá no McDonald's e chega lá e, olha só, eu quero o Big Mac, só que eu quero com 3 carnes, eu quero também sem queijo, eu quero com presunto. Como assim? Não tem como. Todo mundo sabe a maneira que é vendido. O que você pode fazer é retirar algum ingrediente. Mas todo mundo sabe como deve ser feito. Como são os lanches. Você sabe também como pedir. Né? Atualmente, agora eles tiraram até a maioria dos McDonald's tiraram os atendentes, né? Vocês vão lá nos totens. E a gente sabe o que a gente deve fazer. A gente deve ir lá no totem, escolher e depois esperar, porque vai ter um númerozinho lá que vai apitar e eu vou pegar. E esse é o procedimento. E todo mundo conhece esse procedimento.
É um método de trabalho. Vamos puxar um pouquinho mais para a nossa área. Vamos falar de uma academia, tá? Que todo mundo conhece. Talvez seja a maior rede de academias do país, que é a Smart Fit, né? A Smart Fit, até peguei aqui a proposta deles. Eles colocam assim: a Smart Fit foi criada com o propósito de democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão, com planos acessíveis e experiências simples. Então, gente, não adianta o Guilherme chegar lá na Smart e falar assim: olha, gente, eu quero um melhor atendimento, eu quero que fique um professor mais próximo de mim. Ah, e outra coisa, eu quero trocar de treino a cada 15 dias. Não me vem com essa de ficar 2, 3 meses fazendo a mesma coisa, eu não quero. A gente sabe que não é assim, né? E então, gente, tem uma coisa interessante. Eu, acho que foi que ano retrasado, eu por alguns meses, eu fiz Smart. Como assim, né? Tu não é dono de academia? Sim, eu sou dono de academia e eu me matriculei numa academia. É engraçado isso. É que assim, quem é dono de academia sabe que por vezes é muito difícil treinar dentro da própria academia, né? Porque eu começo a treinar, aí daqui a pouco vem um aluno para falar comigo. Quer falar comigo sobre o treino dele, né? Ou quer só trocar uma ideia, quer falar sobre os resultados da avaliação. Aí, pá, parou meu treino. Aí eu recomeço e daqui a pouco vem um professor, funcionário. Pô, Guilherme, preciso ver isso, que eu tô com um probleminha aqui, vou precisar chegar mais tarde, outro dia. Eu quero saber o que eu faço para trocar o treino do aluno. Acabou o treino. Então, quer dizer, eu não conseguia treinar na minha própria academia. E outra coisa, eu tô treinando aqui e eu tô aqui, ó, o meu olhar aqui para os lados. Então, eu tô treinando, só que eu tô vendo o que o aluno está fazendo, se ele está fazendo certo ou errado. O que o meu professor está fazendo, se ele está corrigindo o aluno ou não. Então, quer dizer, eu não consigo treinar com tranquilidade. E aí, pensando nisso, até para eu ter mais eficácia nos meus treinos, né? Mais produtividade, eu resolvi entrar para a Smart. Vou entrar para a academia. E eu ia. Fiquei alguns meses indo, eu ia no turno da tarde, não precisava de atendimento, né? Então não tinha tanta gente assim. Isso era bom, né? Até um dia que eu resolvi ir às 19 horas. Quando eu abri aquela porta, eu olhei, sem mentira, eu acho que tinha umas 200 pessoas dentro daquela sala. Né? E aí, gente, eu virei minhas costas, fui embora, né? Fui embora. E aí, como eu ia passar a frequentar esse horário das 19, eu já cancelei na hora, porque não ia ter como. Né? Não tem como treinar 5 pessoas revezando um aparelho. Impossível, impossível. Né? Só que, gente, é um método da Smart. As pessoas que compram, né, um plano lá, elas sabem o que elas vão encontrar, porque é um método. E eu não estou dizendo que é ruim. Tem gente que gosta, porque os aparelhos são muito bons, são excelentes. Os professores, pelo menos os que eu conversei lá, me pareciam muito bons. Né? Só que você não vai ter aquele atendimento que você tem em outros lugares. Numa academia, daqui a pouco, com um atendimento mais personalizado. Não é isso que eles vendem. Então, eles têm um método. Independente se você concorda ou não, se você gosta ou não, a empresa tem um procedimento, tem um método. E se a empresa deixar isso de forma clara para o cliente, ela gera transparência. E o cliente sabe exatamente o que ele pode esperar dessa empresa. Tá? Vou trazer mais um exemplo para vocês, mais próximo ainda. Ativa Clube, meu canal aqui. A gente atende pessoas idosas, tá? Como person. Nós temos uma metodologia própria que nós construímos com base na nossa experiência acadêmica e também na nossa experiência profissional. Então, essa metodologia da Ativa, ela já começa
desde a primeira conversa que a gente tem com o nosso aluno. Pois a gente já nessa primeira conversa, a gente já usa de estratégias para tentar captar essa pessoa. Então nessa conversa que a gente está tendo, por trás aqui já tem estratégias. Pô, mas eu vou usar alguns gatilhos com ele. Outra coisa, eu vou anotar todas as informações, porque se daqui a pouco ele não me ligar no outro dia, eu ligo para ele e uso tudo isso que eu anotei. Então, gente, na parte de treino, por exemplo, há todo um processo para a gente chegar no treino mais eficiente possível para o nosso aluno. E esse processo, ele começa lá na avaliação física inicial. Então, lá na avaliação física, a gente vai descobrir a classificação do nível funcional dele, tá? A capacidade funcional do meu aluno idoso. Tá? Isso está no nosso método. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. No nosso método a gente utiliza. Tá? Também vou saber quais são os objetivos desse aluno e quais foram os resultados da avaliação física dele, quais são as necessidades que esse aluno tem. A partir disso, é que a gente vai começar a construir o planejamento de treino desse nosso aluno. A periodização, a tão famosa periodização. Né? E a gente vai distribuir nesse planejamento as variáveis que são importantes para cada aluno, de acordo com essas informações que eu obtive na avaliação física. Tá? Então é toda uma construção. Depois disso, de ter estruturado, planejado o treino do meu aluno, eu tenho as aulas. E a gente também tem uma estrutura de aula, um padrão de aula. Não é uma aula igual para todos os alunos, não é isso. É uma estrutura. Então, só para dar um exemplo aqui, tem uma ordem. Eu faço uma anamnese inicial, eu faço verificação dos dados vitais, começo fazendo uma liberação miofacial, mobilidades articulares, ativação, um exercício para acelerar a frequência cardíaca, parte principal do treino, aí vou para alongamento passivo e feedback. Uma estrutura padrão. Eu utilizo essa estrutura com todos os meus alunos idosos. Claro que vai mudando os exercícios, as variáveis, né, o volume, a intensidade, de acordo com aquilo que aquele aluno precisa. Tá? Gente, depois disso, tem as reavaliações e eu vou entregar os resultados. Eu vou mostrar as evoluções do meu aluno. Tá? Isso é importantíssimo também. Faz parte do meu método. Tá? Com isso, eu consigo, no mínimo, reter o meu aluno. E eu consigo, se eu externar isso nas minhas redes sociais, por exemplo, eu consigo atrair mais a minha audiência. E qual é o objetivo de atrair a audiência? Claro, é de atrair mais alunos, de captar mais alunos. Isso são estratégias de marketing que a gente definiu, tá? E fazem parte do nosso método. Então, como vocês podem ver, a metodologia, o método, não é apenas o método de aula, não é simplesmente a maneira como a gente vai dar aula. Isso é apenas uma particularidade, é uma parte da nossa estrutura, uma parte técnica. Tem vários outros aspectos que contribuem com a construção do método e eles se relacionam. Mas nem sempre foi assim. No início, quando eu estava no início, né, trabalhava como personal, trabalhava ainda numa academia, eu não tinha nenhum método. Né? Quem tinha método era a academia. A academia tinha um método de trabalho. E era uma academia, na época, pequena, né? Um atendimento mais personalizado. Então, tinha as fichas de treino normal, né? Ali as características, as informações de todos os alunos. Então, independente se o aluno fosse treinar no turno da manhã, no turno da tarde ou da noite, ele ia ter o mesmo tipo de atendimento, porque era totalmente padronizado. Tá?
E assim os professores já sabiam as características dos alunos que eles iam atender. E como é que era? O aluno chegava lá, normalmente ele tinha um aquecimento para fazer, que estava na ficha dele, e ele tinha autonomia para fazer isso. Aí a gente ia para a parte principal do treino, e os professores acompanhavam de maneira muito próxima, né? E no final do treino, os professores faziam alongamento passivo nos alunos. Era o formato da academia. Então, nessa academia, sim, né, que tem esse método, o aluno podia chegar lá e falar, não, eu quero um atendimento mais próximo. Eu quero receber um alongamento passivo no final. E recebia, porque era o método dessa academia, que não era igual da Smart. Certo? Isso é um método de trabalho. Tem comentários aqui. Frota, Oi Frota, tudo bem? Não sei se é Frota MJ, né? O meu personal, Edu, ele é super atencioso, daqui de Manaus. Maravilha, que bom, bom saber. Eu gosto de receber mensagens assim que valorizam a nossa profissão, né? Valorizam o personal trainer. E o personal trainer tem que saber se valorizar também. Ele tem que entregar o máximo, né, de qualidade no atendimento para o aluno dele, tem que entregar resultado também. Mas muito legal, obrigado pela participação. E parabéns aí pro Edu, né? Edu, parabéns, Edu. Muito legal. Continuando aqui, gente, na minha academia atual, na FAM, também existe um método. A gente atende no máximo 8 alunos por horário. Tá? E aí é como se fosse um semi-personal. Tá? E tem opções de treino de 30 minutos e de 1 hora. Tá? Então, o aluno ele vai ter um treino específico para ele, e esse treino foi elaborado também a partir do resultado da avaliação física dele, né? E das necessidades e objetivos que ele tem, certo? Esse treino, ele vai receber um treino, tá? Ele vai ser acompanhado diariamente, né? Nos dias que ele vir, e esse treino ele vai fazer entre 8 e 10 vezes. Esse é o tempo que ele vai ficar com o treino. Tá? E ele já sabe disso. Então, é o tempo necessário para aprender a fazer os movimentos, para aumentar a intensidade e aí sim trocar o estímulo. Esse é um padrão, é o padrão da FAM Academia, da minha academia. Tá? Como eu falei para vocês, no início, quando eu era personal, eu não tinha um método definido. Né? Então, gente, a impressão que eu tinha é que simplesmente eu dava aula e passava exercício para os alunos. Parece que eu não me sentia importante, sabe? Era muito simples. Eu ia lá, escolhia exercício e passava. Mas qual era o método? Por que eu estava fazendo aquilo? Então isso me frustrava um pouco. Eu não conseguia identificar o meu valor. Isso foi um problema, gente. Foi um problema sério que eu tive que contornar. Tá? Então, eu pensava assim, porra, mas eu não fiquei 4 anos, né, numa faculdade para fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu precisava de um porquê, de um motivo, né, pelo qual eu estava ali, atendendo o meu aluno. Mas o que eu estava entregando para ele? E eu não conseguia visualizar isso. Então, se você, de repente, se sente assim também, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu também já passei por isso e eu soube contornar. E imagina, né? Se um personal, um professor, não tem confiança no seu próprio trabalho, qual é a confiança, qual é a credibilidade que ele vai passar para os alunos dele? Então, gente, ter uma metodologia é fundamental, certo? O bom é que eu consegui enxergar isso, né? E eu fui atrás de conhecimento, de orientação, para que aí sim eu pudesse ter uma estrutura de trabalho, tá? Aí com objetivos, com metas, com resultado para entregar, tá? Então é muito diferente. Nós aqui da Ativa, eu falei para vocês que a gente tem um método, né, para os nossos alunos idosos, os alunos que a gente atende. Mas também nós temos uma metodologia específica para que profissionais de educação física cheguem a um faturamento de no mínimo 10 mil por mês como personal trainer de idosos. E essa metodologia ela está sustentada por
3 pilares: perfil, técnica e negócio. Mas eu vou parar por aqui, eu não vou falar sobre esse método, porque sobre esse método eu vou falar lá na semana do Personal Senior, certo? O que eu quero mostrar para vocês com isso é que, de novo, né? Eu preciso ter uma estrutura que vai levar o meu aluno, tá, até o resultado que ele espera e o resultado que eu prometi para ele. Então eu preciso disso, ter isso aí organizado, né? Eu preciso que eu consiga ver as dificuldades e as progressões que ele tem para eu tentar contornar, né? E mesma coisa com os alunos de vocês. Então, se vocês tiverem um método organizado, vai facilitar nesse sentido para vocês. Eu quero que vocês pensem agora em outra situação, tá? Imaginem que uma pessoa está interessada em iniciar um programa de treinos com vocês, tá? Ela tem algumas restrições, então ela está atrás de um profissional qualificado, de um personal que é especializado, porque é uma recomendação médica, tá? E acontece muito isso com quem trabalha com pessoas idosas. Eu recebo muitas recomendações médicas, tá? Nisso ele entra em contato com 3 profissionais. O primeiro dele diz que ele tem um treino padrão para idosos. Ah, e tem um treino padrão que eu passo, né? O outro diz que não faz avaliação física. E o terceiro aplica uma metodologia específica para pessoas idosas, baseada nos objetivos e necessidades desse aluno, respeitando o nível de condicionamento físico dele, né, e avaliando periodicamente esse aluno para verificar as progressões dele. Poxa vida, pessoal. Qual destes 3 profissionais tem maiores chances de captar esse aluno? E outra pergunta, qual destes 3 profissionais tem maiores possibilidades de cobrar um valor mais alto? Vocês têm alguma dúvida disso? Não, né? Então, gente, tem detalhes que fazem toda a diferença num profissional, né, que é qualificado, né, que se dedica, e outro que simplesmente passa exercício, escolhe aleatoriamente alguns exercícios para passar para o aluno dele. Tá? E é preciso, claro, né, se a gente ter a pretensão de chegar nesse faturamento de 10 mil, é preciso que a gente se qualifique, que a gente se estruture, para aí sim oferecer um diferencial para os nossos alunos. Tá? Mas, para falar mais um pouco sobre essa questão de qualificação, de método de trabalho, eu vou falar lá na semana do Personal Senior. Repetindo aqui para vocês que ela vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de agosto, tá? E é um evento totalmente gratuito e online. Lá eu vou entregar diversas ferramentas e estratégias para vocês conseguirem se qualificar, né? E conseguirem captar e reter mais alunos de perso. Afinal, é isso que um personal trainer tem como objetivo. Tirando o fato, obviamente, de entregar, né, o resultado, atender da melhor maneira o seu aluno. Mas falando de uma questão também de crescimento profissional, esse é um grande objetivo, certo? Lembrando, gente, então, que vocês podem já se inscrever para esse evento gratuito. Basta ir no link que está lá na nossa bio, né? Se lembram que a bio, na verdade, é a biografia, né? Que está lá embaixo do nosso nome no perfil. Lá tem um link no finalzinho. Eu clico no link, ele me direciona para uma página onde eu coloco meu nome e meu e-mail. Pronto. Estou inscrito, né? Só aguardar a data ali para poder participar. Certo, pessoal? Deixa eu só ler aqui. Frota. Eu não sei qual é o teu nome, Frota. Eu acho que aqui é o sobrenome, né? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Tenho 60 anos, meu personal tem a humanização. Ele no final faz alongamento, me dá um abraço. Ó, que legal. Tem muito cuidado por causa da minha idade.
tive 3 Covid. Gosto muito do meu personal, Eduardo, eu recomendo. Que legal, que legal. Suas palestras são maravilhosas. Obrigado, querida. Muito obrigado. E obrigado por estar aqui comigo, participando. Tem mais uma dela aqui. Personal Eduardo me fez gostar de musculação. Ele me faz sorrir, relaxar. Suas técnicas nos treinos não me deixam dolorida. Eles merecem bons salários. Gente, tem coisa melhor do que isso para um profissional? Receber esse tipo de feedback? Nossa, isso aqui não tem preço. E aí, o que eu sempre falo, né? Quando a gente trabalha com pessoas idosas, o personal sênior, ele... não é que ele se acostuma com isso, mas ele recebe muito mais esse tipo de feedback do que uma pessoa adulta, mais jovem, né? E é por característica. E porque, gente, a gente está trabalhando com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o dia a dia dessas pessoas. Então, o nosso trabalho, ele é diferenciado. O trabalho do personal sênior não está voltado para a estética. Pode até, né, de vez em quando trabalhar, alguém querer essa parte estética, faz parte, ok? Mas ele está mais voltado para a qualidade de vida, para a funcionalidade dessas pessoas, né? Eu digo sempre que meu objetivo aqui é deixar os meus alunos mais produtivos possíveis e se achando cada vez mais importantes na vida deles. E que eles consigam sempre fazer todas aquelas tarefas que eles conseguiram fazer ao longo da vida. É ter autonomia. Esse é o meu objetivo. Mas é isso, né, gente? Essas eram as informações que eu queria passar hoje para vocês. Amanhã, gente, é a última live de aquecimento para a semana do Personal Sênior, tá? Depois eu continuo com minhas lives tradicionais. Mas amanhã é a última live de aquecimento. E olha só, amanhã vai ser num horário diferente. Não vai ser à noite, tá? Vai ser às 9h15 da manhã. Um horário bem diferente. 9h15 da manhã, tá? Vai ser então a última live aí do aquecimento para a semana do Personal Sênior. Então era isso, eu vou esperar vocês amanhã de manhã, tá? Ali respondeu agora, Maria José. Tudo bem, Maria José? Sou de Manaus, que legal. Por favor, dia 1º de setembro é dia do educador físico. Vou dar um presente e homenagear meu professor. Que inveja, dona Maria. Que inveja. Inveja boa. Coisa boa. Faz bem, tá? Valorizar o profissional é sempre muito bom. E pode ter certeza que ele valoriza muito a senhora também. E ele faz o melhor possível pela senhora. Não é à toa que a senhora está elogiando ele aí. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, pela participação de todos aqui. Tenham uma ótima noite e eu aguardo vocês amanhã de manhã às 9h15 com mais uma live. Obrigado, pessoal. Boa noite.